está nos acompanhando. Bem-vindo a mais um programa Nova Forma. Estou muito feliz de encontrar você de novo. E nosso encontro é todos os sábados às 3h30 da tarde. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem aquela mania de limpeza, mania de lavar as mãos o tempo todo, de checar o gás, se desligou, toda aquela agonia, assim, ansiosa o tempo todo? Pois é. De repente, esse tipo de mania, esse tipo de comportamento pode ser o TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser mania, mas pode ser também o TOC. Então, para conhecer um pouquinho mais desse transtorno obsessivo, a gente trouxe aqui a psicóloga, a doutora Adriana Barros. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde, Cíntia. É um prazer enorme estar aqui com você e com todo mundo que está ali assistindo. Muito obrigada. Para a gente também, doutora Adriana. E agora, começa explicando então, doutora Adriana, o que é o TOC? O TOC faz parte de um transtorno da afetividade, não é? São doenças do psiquismo. Transtornos da afetividade faz referência às questões emocionais. O TOC, como você colocou, é um transtorno obsessivo compulsivo, não é? Ele começa com a obsessão. Os pensamentos obsessivos começam a invadir o paciente. São pensamentos do tipo, pensamentos que são desconhecidos para ele, pensamentos de menos-valia, pensamentos de comportamento negativo frente à questão da religiosidade. Existem as cobranças, ele começa a pensar mal dele. E aí, isso tudo é desencadeado por um processo de ansiedade. Todas as patologias, elas vão começar pela ansiedade. Então, no momento em que começam os pensamentos, o organismo foi descobrindo uma forma de minimizar essa ansiedade, que seria exatamente através de quê? Através da compulsão. Por isso que o nome está dizendo transtorno obsessivo compulsivo. Primeiro vem os pensamentos obsessivos e ele começa a ter compulsão, ele começa a viver determinados rituais. Rituais aspiados. Por que eu estou dizendo rituais aspiados? É um termo que a gente usa para exemplificar, mas não é tão usado no nosso meio, pelo seguinte, rituais dá uma certa lembrança da questão da religião. E as questões do transtorno obsessivo compulsivo, eles não estão relacionados apenas a essas questões. Rituais no sentido da repetição. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque existem os rituais normais. E os rituais da vida, normais. Né? Rituais em termos de organização, Isso, festas, né? exatamente. E existe também, Cíntia, as manias, não é? Tem pessoas que têm manias por colecionar determinados objetos, tem pessoas que têm manias por uma determinada limpeza, porém, se essas manias elas estão dissonantes, elas estão cindidas, não tem nenhuma relação com pensamentos obsessivos, a gente não vai caracterizar o TOC. Então, como é que a gente pode perceber que aquilo ali já é TOC, doutora Adriana? Porque eu penso assim, como é que a gente pode classificar uma obsessão, ver que alguma coisa já é obsessão? Os pensamentos repetidos e pensamentos que levam o paciente a muita angústia. Pensamentos do tipo, se eu andar 10 passos e não bater o braço direito, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Certo. Pensamentos voltados para aquelas crenças. Se passar um animal de tal cor perto de mim, eu não vou ter sorte, mas aquilo invadindo ele toda hora. Pensamentos religiosos do tipo e sexuais do tipo, eu sou uma pessoa suja, eu não deveria fazer isso, Deus vai me castigar. Esses pensamentos muito repetidos do nada, que leva a pessoa, ela sabe, ela tem consciência que aquilo não é dela. Ela tem consciência que aquilo, quando ela para pensar racionalmente, ela percebe que aquilo faz referência a situações que não são dela, porém ela não consegue se livrar. Dá para saber que não é normal, né? Assim, além do que deveria... Traz muito básico, sofrimento. Né? Eu diria que é uma das doenças de ordem afetiva que mais traz sofrimento para o paciente. Certo. Porque são pensamentos que perseguem muito o paciente. E aí, na hora que ele vivencia ele tem uma compulsão, aquilo dá um alívio imediato. Por isso que é como se ele tivesse aprendido a viver essas compulsões. Tratamento. É muito importante ser tratado com 2 tipos de profissionais. O psiquiatra, que é o profissional que vai poder fazer o exercício do processo medicamentoso. Não é? Até porque depois do TOC, outras doenças podem vir com morbidade, elas podem vir associadas, elas podem vir juntas. Depressão pode vir junto com o TOC, outras situações. E também a psicoterapia. Até uma dica para as pessoas que têm TOC, que atualmente no Oswaldo Cruz, no Hospital Oswaldo Cruz, eles têm um trabalho de grupo
que trabalham em cima da questão do transtorno obsessivo compulsivo, né? É uma doença muito crescente, né? As doenças de ordem afetiva, Cíntia, de uma forma geral, elas estão crescendo muito, não é? A gente vive num mundo onde as pessoas estão se isolando um pouco mais, as pessoas estão vivenciando situações em que elas podem desenvolver episódios de depressão, passa-se por perdas com mais constantemente. Então, isso favorece uma estrutura de ego mais fragilizada. O estudo do toque, atualmente, tem visto, se tem percebido, por exemplo, como é que vai se diagnosticar o toque? Existe um exame de imagem, exame de sangue? Não. O diagnóstico vai ser pelo comportamento. Certo. É exatamente o comportamento repetido do paciente. São movimentos que se repetem por um certo tempo, num processo muito igual, que vai fazer com que a gente possa dar o diagnóstico. Então, fica aí essa dica, né? Porque algumas pessoas, elas são supersticiosas, né? Ela tem algumas manias aqui, mas eu acho que o toque é quando justamente essa superstição é o que guia a sua vida, né? Isso, você passa o tempo todo... E com requintes de sofrimento. O ser humano sofre muito, tem consciência que aquilo não é dele, mas não consegue se livrar. Certo. E o que pode levar alguém a ter toque? Todas as doenças de ordem afetiva, elas vão começar pela ansiedade. O toque também começa pela ansiedade. Não é? A pessoa começa a desenvolver... Ansiedade é um traço de personalidade. Então, por ser um traço, as pessoas vão ter ansiedade ou não vão ter. Porém, no momento em que você traz esse traço, você pode trabalhar. Sim. Aquela pessoa que tem ansiedade e ela age com ansiedade constantemente, através de um processo psicoterápico, ela aprende a lidar com a ansiedade. Digamos que quando a pessoa desenvolve uma patologia, ela não aprendeu a lidar com essa ansiedade. Essa ansiedade foi tomando mais conta dela, então ela começou a desencadear isso pelos pensamentos. Né? Começaram os pensamentos obsessivos, e esses pensamentos obsessivos, ela descobriu que quando ela, por exemplo, lavou as mãos em excesso, ela se sentiu aliviada. Ela se sentiu, por exemplo, a pessoa que desenvolveu pensamentos de sujeira, que não é uma pessoa pura, que é uma pessoa impura, que vai ser castigada. Quando ela lavou a mão, ela se sentiu aliviada. Então ela passa vem essa o ritual, né? Porque a ansiedade é minimizada. Quando você começa a fazer o exercício do lavar as mãos, a compulsão, aquela mania, então vem um alívio da ansiedade. Só que é um alívio falso, né? É um alívio que vai fazer conjunto exatamente com o quê? Com o processo obsessivo. Você tem as ideias obsessivas, depois você vai viver as compulsões, seja o lavar das mãos, o banho em excesso, a verificação da porta, o acúmulo de objetos, a mania de você juntar determinados objetos, não conseguir se ver livre dele. Quando aquilo é mudado de lugar, o sofrimento é enorme. A gente vai perceber isso pelo sofrimento, mas o início desse processo todo é por um processo de ansiedade. Então, dá para perceber bem, né? Porque aí a pessoa vai desenvolver essas manias excessivamente e depois que ela fizer, ela sente aquele alívio. Então, acho que esse tipo de sensação é o que pode mais ajudar a diferenciar, né? É o que pode ajudar mais. Algumas pessoas chegam no consultório, Cíntia, com a sensação de que tem transtorno obsessivo compulsivo apenas porque tem as manias. A mania de colecionar algo, a mania de organização. Quando você passa a ser escravo dessa situação, que se você não fizer isso, você vai ter angústia. Na hora que um objeto está fora do lugar, eu me angustio, eu sofro. Então, a gente já começa a desconfiar de processos obsessivos compulsivos. Então, o tratamento seria essa psicoterapia, né? O tratamento seria medicamentoso. É importante ir para um psiquiatra, não é? O psiquiatra vai fazer o tratamento da medicação e a partir desse tratamento medicamentoso ele vai encaminhar um psicólogo, não é? Dentro da psicologia, se está falando muito do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que faz uso, que tem tido as respostas ao tratamento obsessivo compulsivo, tem tido boas respostas com a terapia cognitiva comportamental, onde é uma terapia em que você vai trabalhar também com determinados reaprendizagem de determinados comportamentos. Alguns esportes que assim, focam muito nessa questão de meditação, de ter um momento mais calmo, como yoga, como pilates, podem ajudar também, doutora? Eu diria que todo o processo que a gente chama de terapeutizante, aquilo que faz bem para você, que você vai controlar melhor a sua respiração, eu sempre oriento meus pacientes a, se ele puder fazer exercício físico, porque vai endorfinar sim o organismo. Todos esses paliativos, uma alimentação saudável, tudo isso já vai naturalmente minimizar o processo de estresse. Você vai estar alimentando outras áreas da sua vida, vem sim a agregar.
Não seria algo que a gente deveria desconsiderar, não. É algo que deve ser considerado, sim. Se você pode alimentar o teu espaço físico em relação a esportes, a uma caminhada. Quando a gente fala em depressão, se fala muito em caminhada, porque isso tudo endorfina o organismo. Se você pode fazer isso e ter aliado a isso uma alimentação saudável, isso só vai beneficiar o paciente. O toque tem cura, doutora Adriana? Tem sim, tem cura. 100%. Eu não sei te dizer 100%, porque isso vai depender da vontade do paciente. Muitos pacientes, infelizmente, abandonam o tratamento. De uma forma geral. Existe os pacientes, como de uma forma geral, todo tipo de tratamento, quando começam a melhorar, acreditam que já estão bom. E é necessário ele estar sempre em contato com a psiquiatria para saber até quando vai tomar a medicação e por que a psicoterapia. Isso não nasceu agora. A gente é um somatório da nossa história de vida. Certo. Então, no momento em que eu lido com isso, eu vou organizando melhor essas ideias. Não é? Eu desenvolvo hoje uma situação que talvez tenha sido, eu tenha sido acometida por essa situação há 20 anos atrás. Então, no momento em que isso vem à tona, eu começo a organizar. Na hora que eu me dedico ao tratamento, eu controlo, tem 100% de tratamento, sim. Agora, eu preciso encarar o tratamento, fazer o tratamento. Então, você falou que o toque ele está muito ligado à angústia, né? O paciente passa a ficar angustiado. Todas as doenças de ordem psíquica. Uma profunda depressão também? Pode, porque o toque, como todas as doenças do psiquismo, eles podem vir com morbidade. O que seria isso? Eles podem vir aliados a outras patologias. No momento em que a pessoa, por exemplo, o toque, ele pode vir com morbidade com a depressão, ele pode desencadear a depressão e ele pode vir também como fobias sociais. As pessoas têm muita vergonha do toque, Cíntia. As pessoas têm vergonha de dizer a um amigo, as pessoas têm vergonha do pensamento que elas estão sentindo, estão nutrindo. Às vezes elas têm vergonha até de dizer ao médico o que está acontecendo. A tendência é o quê? Se isolar. Então, eu não vou sair com meus amigos, porque meus amigos vão ver os meus tics. Os meus amigos vão ver as minhas manias, os meus amigos vão ver, vão perceber, porque a pessoa não tem controle sobre isso. Então, ela começa a não querer compartilhar. Isso pode levar a outras doenças? Pode, sem dúvida nenhuma. A depressão e a fobias sociais, sim. Então, eu diria que é uma das doenças que faz a pessoa sofrer muito. Certo. Eu vou pegar esse gancho, doutora Adriana, que a senhora deixou, em relação a pessoas que venceram essa etapa, né, que passaram a não ter mais vergonha do toque. Você vai ver no próximo bloco alguns famosos que já se declararam portadores de toque, alguns que já estão curados, já se trataram, outros que estão em tratamento. Então, você não sai daí. Mas antes, deixa eu só lembrar que você também pode mandar a sua pergunta para a gente, através do nosso e-mail novaforma@tvnova.tv.br. Todos os programas, a gente está aberto a receber as suas perguntas. Para conhecer essas pessoas que estão no processo de tratamento, né, para você ver que tem muita gente que já está envolvida aí, que já sofre de toque, não sai daí, porque a gente volta já já. Voltamos com o programa Nova Forma. Hoje nós estamos conversando sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não é isso, doutora Exatamente, Adriana? Cíntia. Pronto, então a gente está conversando sobre essas manias exageradas. Isso, né? exagerado, exatamente. A uma doença. Mas antes da gente continuar a conversa, deixa eu só lembrar o pessoal de casa que você pode continuar o programa Nova Forma, continuar com a gente através do nosso blog, que é o www.prognovaforma.blogspot.com. Lá o programa da gente continua, a gente coloca as dicas sobre o que a gente conversou, a gente tem várias promoções. Essa semana você não pode perder, porque eu não vou contar tudo não, vou deixar um pouquinho aí na surpresa. Mas a gente vai sortear um corte de cabelo, escova e hidratação em Bosco Cabeleireiros. Então você entra lá no blog, você vai saber como é que você faz para ganhar isso aí, tá bom? A gente também está no Facebook, Programa Nova Forma. E no Twitter, @Programa Nova Forma. É isso, né? Programa Nova Forma. Então, você encontra a gente nas redes sociais, continua com a gente lá, tá bom? Doutora Adriana, algumas pessoas mandaram perguntas, querendo saber um pouco mais sobre o toque, né? E eu estou aqui com uma pergunta da Juliana Batista, de Olinda. E ela pergunta,
Existem efeitos colaterais em relação às medicações? Veja, as medicações é algo que, assim, eu posso dizer alguma coisa, mas quem pode falar melhor são os psiquiatras. Certo. Toda droga tem efeitos colaterais, sim. A gente não pode dizer que não tenha. Por isso que quando o paciente está tomando uma determinada droga, é importante ele avaliar como é que o organismo dele responde. E se ele sentir algum tipo de mal-estar, ele volte ao médico. Porque atualmente, o quantitativo de drogas no âmbito da psiquiatria está tendo muito sucesso, está tendo uma resposta muito positiva. E aquela droga que não vai se adequar àquele organismo, vai sim ter uma outra droga que vai fazer sucesso com aquele organismo. E existem efeitos colaterais, porque toda droga ela tem sim efeitos colaterais. E é bom a gente tomar bastante cuidado com isso, né, doutora Adriana? Sem porque dúvida. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem né? um pouco. E a gente brasileiro tem muita mania de chegar lá e tentar resolver o problema por si só. E uma né? coisa que eu oriento, sabe, Cíntia, porque tem muitas pessoas ainda que se automedicam, mesmo de ordem psiquiátrica. E assim, é algo que eu sempre oriento. Se você está sentindo alguma coisa de ordem emocional, o melhor profissional indicado é o psiquiatra. É o médico psiquiatra que se especializou nisso, que está conhecendo dessas drogas atuais, que vai fazer um bom trabalho. Então, procure o psiquiatra, né? Existem outros médicos de outras atuações, mas procure um psiquiatra. Se o seu se a sua doença, se a sua dor é de ordem emocional, o mais indicado é o psiquiatra. Nunca tomar aquele remédio que está dando certo para o seu amigo, né? Que acho que tem muita gente que faz Sempre isso, né, tem doutora? isso. A minha mãe toma, o meu pai toma, eu tenho em casa, pego. Isso pode trazer impregnação, isso pode trazer problemas sérios. Não é? Remédios dessa ordem não são brincadeiras. Certo. E o Jorge Tadeu Santiago, do IPSEP, pergunta como é que a família do paciente com TOC pode ajudar? Excelente pergunta. É um sofrimento para a família. Eu diria que as doenças, a família precisaria estar também indo ao psiquiatra, não para se tratar, para conhecer mais da doença. Porque não é fácil, Cíntia. Por exemplo, é uma doença que mexe com a família. Imagina aquela pessoa que você tem 5 pessoas morando numa casa e ele passa 2 horas tomando um banho, onde todo mundo tem que usar o mesmo banheiro e todo mundo tem a mesma hora para chegar no trabalho. Então, os conflitos são muito fortes. Então, é importante que a família participe junto com o médico. Existe, como eu falei, no Oswaldo Cruz, existe tratamento para o portador e também orientações para a família. Procurar conhecer sobre a doença, tentar compreender. Não adianta, as cobranças com o paciente não vão resolver, não vão resolver. Então, é importante que ele procure o médico que está tratando o paciente para que ele possa encontrar a melhor forma de lidar com essa família dentro de casa. Porque lidar em casa com um paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo não é fácil. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter paciência e conhecer. Né? A informação é sempre o melhor modo de prevenção de qualquer doença. Ok. E a Maria Ângela Negromonte, de Casa Forte, pergunta, onde buscar ajuda? Você falou do hospital. Olha, o Oswaldo Cruz, eu posso dizer isso, que eu tive agora há pouco com um residente de lá, psiquiatra, a gente deu uma entrevista muito interessante sobre TOC, trocamos muitas ideias, e o Oswaldo Cruz está com esse trabalho, não é? Onde você vai poder fazer o seu trabalho em grupo, tem profissionais da área de psiquiatria, profissionais da área de psicologia que vão dar esse apoio. No Oswaldo Cruz você encontra esse tratamento, sim. Ok. E, doutora Adriana, como a gente falou no bloco anterior, alguns famosos já se declararam portadores de TOC, alguns já se curaram, né? Outros estão em tratamento, então vamos conhecer quem são essas pessoas. Vai aparecer na sua telinha, o primeiro deles, o apresentador Jô Soares. Para o apresentador Jô Soares, os quadros da casa dele têm que estar levemente tombados para a direita. Olha só, interessante, né? Que ele tem essa mania. E o próximo, o cantor Roberto Carlos. Roberto Carlos, acho que, doutora Adriana, muita gente... Ele já era conhecido por superstições. E agora ele chegou a declarar, não foi que tinha toque? Ele chegou a declarar, não? É verdade. Ele fala que tornaram-se famosas manias como sair de um ambiente pela mesma porta pela qual entrou, não usar nada de cor marrom, ele usa azul e branco, não é isso? Evitar palavras de conotação negativa e jamais assinar documentos na fase minguante da lua, olha só. Muitos comportamentos repetidos, muitos rituais ele vive, né? É verdade. A próxima é a atriz Luciana Vendramini. Ela já está curada, fez tratamento, já está bem, só conseguia dormir se visse um táxi amarelo passando na rua, olha só. E em seguida ela passou a se deitar se visse 2 táxis amarelos, um atrás do outro. Veja que a coisa vai aumentando. Veja, tinha que ser um táxi, daqui a pouco 2 táxis e tinha que ser um atrás do outro. Ah, sim, é verdade, né? O grau vai aumentando. E se você observar, o olhar aquele táxi fazia com que minimizasse a ansiedade dela.
dos pensamentos compulsivos que vinham antecedentes ao processo dos pensamentos obsessivos que vinham antecedentes ao processo de compulsão. É interessante isso que você falou, doutora, porque de repente ela via uma coisa, né? Um táxi, 2 táxis, e aí vai isso cada vai vez aumentando, vai se tornando vai uma se tornando, obsessão, né? vai se tornando. É por isso que é muito sofrido. Veja que Roberto Carlos cita diversos comportamentos, diversos rituais. Se você não trata, qualquer doença ela tende a aumentar. E Roberto Carlos, inclusive, ele falou que ele descobrir que era toque, né, levou bastante tempo, né? Leva, porque as pessoas começam a confundir muito com manias, as pessoas às vezes não dão aquele crédito à doença, não dão aquele crédito ao sofrimento, isso vai passar e sozinho, no momento que o ser humano precisa de ajuda, sozinho ele não vai se curar. Tem mais uma que apareceu na telinha, a atriz e modelo Megan Fox, ela é maluca por limpeza. A grande preocupação dela são os banheiros públicos e os talheres de restaurantes. Quando ela sai de casa, só vai ao banheiro se o vaso sanitário tiver proteção. Também não consegue usar talheres de restaurante, imaginando que 1 milhão de outras pessoas já colocou na boca. Exatamente. Veja como a pessoa sofre, veja como a vida fica limitada. Não pode ir para restaurante, não pode ir para banheiro público. A vida começa a ficar limitada. Isso essas pessoas estão declarando. E os outros pacientes que têm vergonha de dizer isso em público, que têm vergonha de compartilhar com a família, que têm vergonha de compartilhar com os amigos, mas mesmo assim sentem aquele sofrimento se for para um restaurante. Não vai, Cíntia. Ele vai cada vez se isolar mais. Então é preciso ter bastante cuidado, né? É interessante que essas pessoas se declararam porque são formas de exemplo, né? Eu acho fantástico. Uma vez perguntaram a um oncologista sobre a questão, interessante como atualmente a gente tem visto tantos famosos com câncer. Sabe qual foi a resposta do oncologista? Não é que tenham famosos com câncer, é que agora eles estão falando. É verdade. Mas sempre existiu. A doença está para qualquer pessoa. Você pode ser lindo, você pode ser rico, você pode morar em qualquer lugar do mundo. As doenças podem acometer qualquer ser humano. É verdade. É interessante ver isso, porque às vezes a gente vê pessoas famosas, bonitas, né, lindas, ricas, né, e que às vezes tem problema comum a todos os outros, né? Tem, qualquer pessoa tem depressão, qualquer pessoa tem transtorno obsessivo, qualquer pessoa pode passar por um processo oncológico, porque são pessoas. Então não tem essa história de, isso acontece só comigo, não. Inclusive os grupos de tratamento, eles são importantes por isso, porque você começa a compartilhar a ideia, você começa a ver que você não está sozinho no mundo, que outras pessoas sofrem da mesma doença que você. E tem mais uma pessoa aí que é queridíssima, lindíssima, vamos ver, Cameron Diaz, né? Uma atriz super pra cima, né? Muito alegre, mas também ela é portadora. Ela diz que não suporta compartilhar germes e fluidos com outras pessoas. Admite que esfrega as maçanetas tão forte antes de entrar em algum lugar que as deixa brilhando. Olha só. Além disso, ela tem mania de limpeza. Lava as mãos e o piso várias vezes durante o dia e usa os cotovelos para abrir portas desconhecidas. Tudo isso para não pegar germes de outras pessoas. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que a família interviu porque ela estava querendo dar banho no bebê com água sanitária. Olha só. Veja que perigo. Uma compulsividade mesmo. Uma compulsividade. A mania de limpeza era tão grande, ninguém podia entrar no quarto dela, ninguém podia fazer a limpeza, ninguém podia chegar perto. Se ela ganhasse qualquer tipo de presente referente ao bebê, ela tinha que descartar aquele presente. Nossa. E a última é que ela estava querendo banhar a criança dessa forma. A família interviu, fez o tratamento e ela está curada. Olha só, né? Que coisa Exatamente. boa. Então, esse problema da Cameron, ele é comum, né? Eu já ouvi falar bastante dessa questão da maçaneta, né? De limpar a maçaneta. Maçaneta, conferência de portas. As pessoas que saem, vão e voltam várias vezes para ver se as portas e janelas estão, se certificar de que elas estão fechadas. Gás, né? Gás, observar o gás. Rituais de, muitas vezes, ter determinados comportamentos, as roupas por ordem de cor. Né? As arrumações da casa, de uma forma geral, por ordem de cor. Eu já ouvi também falar da questão de números, doutora Adriana. Também, sim. Assistir somente canais só que canais sejam pares e ímpares. É outro problema de muito sofrimento. A questão dos números é muito forte. Então, só comer determinada alimentação, o prato tem que estar de determinada forma. Todos esses rituais repetitivos que vêm posterior a esses pensamentos obsessivos de que as coisas não vão dar certo. Veja, não é à toa que Roberto Carlos só assina na Lua. Na cabeça dele, se ele assinar algum documento sem ser na Lua que ele escolheu, vai dar errado. Então não pode falar palavras erradas, negativas, porque vai dar errado. Então o pensamento está... Veja como o pensamento, a necessidade de pensar positivo, porque qualquer ideia que não seja positiva vai trazer um transtorno. E tem mais uma pessoa.
Ah, David Beckham, jogador de futebol. E aí, muitas mulheres apaixonadíssimas por David, né? Mas ele tem também toque. E ele diz que ele odeia objetos que formem números ímpares, que é isso que a gente falou agora, né? E é obcecado por simetria. Se a soma dos objetos der um resultado ímpar, ele pega uma das coisas e guarda bem longe dele. Olha só que coisa, para dar um resultado par. Também costuma colocar ordem nos quartos dos hotéis em que se hospeda e tem a obsessão por ordenar as coisas. Isso tudo que a gente estava conversando agora, né, doutora Dani? Isso. Diz também que ele não pode ver mais uma garrafa fora de ordem, por exemplo. Que ele já coloca, se ele vê a garrafa fora de ordem, ele coloca em fila até que tudo pareça perfeito. Agora imagine, Cíntia, antes disso, o pensamento que não acomete essa pessoa. As ideias de que vai dar errado as coisas, as ideias de que ela não é uma pessoa limpa, de que ela é uma pessoa suja. Como essas coisas acometem, como a pessoa tem sofrimento e sabe que não é daquele jeito. Elas reconhecem os seus valores, elas sabem quem elas são, mas elas não conseguem controlar os pensamentos e as compulsões. Então é importante, gente, observar, né? Se você conhece alguém ou se você, de repente, tem tido esses comportamentos de forma compulsiva e obsessiva. Acho que essas são as palavras-chave. São as palavras-chave. Então, se isso acontece com você, se isso acontece com alguém que você conhece, não hesite em procurar uma ajuda profissional. A doutora Adriana Barros também pode indicar, né, doutora Adriana? Pode deixar o telefone para contato? Posso, Cíntia. É o 9978-5745. Então, não hesitem em ligar, né, e se tratar o problema, como a gente viu, já tem gente curada, né? Então, gente, gostaria de agradecer a companhia de todos vocês, né, e dizer que no próximo sábado a gente tem um novo encontro às 3h30 da tarde aqui na Nova Nordeste, canal 22. E eu espero você. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Adriana. Obrigada, Cíntia. É um prazer enorme. E a gente se encontra, né? Tchau, tchau.